Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente que o Senhor, é certo que não morrereis, porque o Senhor sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também ao marido, e deu também ao marido, e ele comeu. E abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas e aventais, fizeram cintas ou aventais para si. Amém? Amém. Senhor Deus, fala conosco nessa noite. Nós estamos agora atentos para ouvir o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. São apenas servo, canal que o Senhor pode usar para falar à tua igreja nessa noite. Eu te peço, Espírito Santo, me ajude e me conduza na ministração da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos aqui diante desta palavra que, ao meu ver, relata o episódio mais triste da história da humanidade, a fase mais sombria, mais triste, mais depressiva da história da humanidade, onde nós temos aqui o divisor de um período, de uma dispensação da inocência para a consciência, onde os primeiros seres humanos, Adão e Eva, viviam em perfeita harmonia entre si, em harmonia com a natureza e, sobretudo, em harmonia com Deus, lá no Éden, no jardim que Deus plantou. E nós vemos aqui esta harmonia, sobretudo a harmonia com Deus, sendo quebrada através desta tentação que a nossa mãe, segundo a carne, Eva, sofreu ali no Éden, e com isso entrou o pecado no mundo. E com isso nós temos o que é chamado na teologia de pecado original, a maldição do pecado de Eva e Adão, que perpassa gerações, perpassa milênios, e está aí entre nós. E se Cristo não voltar antes, ela vai perpassar para as nossas próximas gerações, até que o pecado seja aniquilado definitivamente, com a derrota do nosso inimigo, com a derrota de Satanás, nosso arqui-inimigo. Ficou ruim agora. Tirou meu retorno aqui, só está saindo para lá. É o lado do cantinho que é meu volume. Aí. Muito bem. Obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Voltando aqui, amados. Então nós temos o período mais triste, da história da humanidade, que é a perda dessa comunhão com Deus. Não há nada pior do que perder a comunhão e a harmonia com Deus, sim ou não? Não há nada pior do que a pessoa viver afastada de Deus, levar uma vida longe da presença de Deus, uma vida sem a orientação, sem a influência de Deus. E aqui
Eu gostaria de trazer uma palavra para vocês que Deus colocou no meu coração quando lia, meditava nessa passagem alguns dias atrás. E Deus falou muito para mim, falou muito ao meu coração. Eu queria compartilhar isso com os irmãos. Eu quero apresentar 5 chaves para vencer as tentações. Hoje é culto da vitória. Nós estamos em guerra. E a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa guerra é contra as hostes espirituais da maldade, os principados, potestades, o reino espiritual da maldade nas regiões celestes. É uma guerra espiritual. E nós somos todos os dias afrontados, somos todos os dias instigados nesta guerra. E uma das guerras de cunho espiritual que a gente tem, e é todo dia, e é constante, é a guerra contra nós mesmos. A guerra contra as nossas paixões, a guerra contra os nossos desejos, a guerra contra as nossas dificuldades, nossas fraquezas. E esta guerra, ela pode ser vencida, observando os princípios da palavra de Deus. Então são vários princípios, eu destaquei aqui 5 por conta do tempo. 5 princípios ou chaves para vencer as tentações. Então, só para você não esquecer da mensagem de hoje, repita comigo: 5 chaves. Está muito pouco, muito fraco para muita gente. Bora falar forte aí. 5 chaves para vencer as tentações. A não ser que você não seja tentado. Se você não se sentir tentado, ou nunca se sentiu tentado, então essa palavra não é para você, mas é para quem se sente tentado dia após dia, Essa palavra é para você. Eu me sinto tentado todos os dias. Se tiver mais alguém comigo, então receba essa palavra aí, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, por conta do tempo, não dá para a gente delongar muito. Mas eu gostaria de apresentar aqui, em primeiro lugar, a primeira chave para vencermos as tentações. Conhece-te a ti mesmo. Repetindo: conhece-te a ti mesmo. Você se conhece? Você sabe quem você é? É preciso nos conhecermos, para que a gente possa entender o que está acontecendo em nossas vidas. Eu preciso conhecer quais são minhas fraquezas. Eu preciso conhecer quais são os meus defeitos. Eu preciso conhecer onde eu levo vantagem e onde eu levo desvantagem, onde eu sou forte e onde eu sou fraco. Eu preciso me conhecer para que eu possa entender e para que eu possa vencer as tentações. É preciso lembrar que nós que fomos salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, temos Espírito Santo morando em nós. Nosso nome está escrito no livro da vida. Fomos salvos na pessoa bendita de Jesus. Temos a promessa da herança eterna. O céu está preparado para nós. Mas ainda assim, nós não estamos imunes de ser tentados. Estamos na igreja, estamos orando, estamos falando com Deus, estamos louvando, estamos em comunhão, mas isso não é garantia de que nós não seremos tentados em algum momento. Qual é o melhor lugar? Um lugar de aconchego, de proteção, um lugar de comunhão melhor do que o jardim do Éden. No Éden eles tinham tudo. No Éden eles tinham comida à vontade, as árvores frutíferas ali para eles comerem, ressalvando as proibições, a proibição que Deus fez, mas tudo eles podiam comer. Os animais estavam ali, as flores adornando um ambiente agradável e, sobretudo, a presença de Deus
jardim, falando com Adão e Eva, conversando com eles, instruindo, né? Que igreja melhor do que esta? Mas mesmo assim, eles foram tentados. Então está aqui dentro da igreja, tem um cargo na igreja, ser um pastor da igreja, ser um presbítero, um diácono, qualquer obreiro, ou simplesmente um membro da igreja, não é garantia de que você não será tentado. Às vezes você olha para algumas pessoas, olha para a gente aqui que está no ministério, com os pastores, os presbíteros, e fala assim: eu queria ser forte, igual aquele irmão, igual aquele pastor. Parece que ele não sofre nada, ele parece um super-homem. E isto é um ledo engano. Nós não somos super-homens, vocês não são, irmãs, super-mulheres ou mulher maravilha. Nós não somos homens de ferro, nós não fomos feitos de aço, nós somos seres humanos. E por isso nós somos tentados. Jesus, que não pecou em momento algum de sua vida aqui na terra, mas como homem ele foi tentado. Mateus capítulo 4 nos fala isso. O maior pregador de todos os tempos, depois de Cristo, o apóstolo Paulo, tinha um espinho na carne, uma tentação, algo ali que lhe fazia, que lhe mostrava a sua fraqueza. Tiago diz que somos tentados. Então a tentação, ela vem para todos. Então não existe super crente. Primeira chave é assim: não adianta, né, um título, não adianta talvez até querer mostrar uma santidade superior, elevada, que vai evitar você de ser tentado. Não, você, eu seremos tentados em algum momento da nossa vida. E aí você precisa conhecer você mesmo e saber quando é que você está sendo tentado. Porque a gente é tentado naquilo que nos atrai, naquilo que nos apraz, né? Nós somos tentados naquilo que nos traz prazer, naquilo que nós gostamos. Que o diabo é inteligente, ele sabe quais são as nossas tendências, e ali ele vai trabalhar. Todo mundo, todo crente tem um calcanhar de Aquiles, tem um ponto fraco. Todo crente tem. E começa daqui, ó, do altar, e vai. Não tem super crente, não tem super santo que não tenha um ponto fraco. E é por isso que você precisa se conhecer. Quais são os seus pontos fracos e quais são os seus pontos fortes? A gente tem pelo menos um. E é preciso conhecer. Porque quando a tentação vier, nesse ponto a gente saber assim: isso não vem de Deus, isso é da parte do tentador. E aí a gente ora, repreende, busca a Deus, se fortalece em Deus, e nós podemos vencer as nossas tentações, vencer os nossos desafios. Então, primeira chave, qual é? Conheça-te a ti mesmo. Saiba quem você é. E saiba também que o inimigo, o tentador, vai atacar você no seu ponto mais fraco. A hora que você estiver, né, no ponto mais frágil, ele vai atacar. Quando ele foi tentar Jesus, o que ele fez? Ele usou a fome de Jesus para tentar persuadi-lo a transformar pedras em pães, ou seja, a obedecer ao mandamento de Satanás. A Bíblia diz que Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites e depois teve fome. Então é no seu ponto mais fraco. Agora, qual é esse ponto fraco? Aí você precisa se conhecer. Aí você precisa se policiar. Aí você precisa descobrir, se é que não já sabe, onde é o seu calcanhar de Aquiles, onde é que o sapato lhe aperta o calo. Amém, meus irmãos? Segunda chave: saiba quem é o tentador. O tentador aqui é o diabo, Satanás. Apocalipse 12 fala que ele é a antiga serpente, remetendo aqui para Gênesis 3. E a Bíblia fala sobre algumas coisas sobre ele.
Paulo diz que ele é astuto. Na linguagem mais popular, treteiro, cheio de trejeitos, cheio de artimanhas. A Bíblia fala também que ele é mentiroso, e além disso é o pai da mentira. Então tudo que ele vem a dizer, tudo que ele vem a fazer, não passa de mentiras. A Bíblia diz também que ele é mau, é maligno. Apesar das suas promessas de parecerem boas, apesar de suas promessas parecerem agradáveis, apesar de ele mostrar toda a beleza exterior das suas bandejas, e a princípio isso lhe parecer bem, no final vai acabar em desgraça, em destruição ou em morte, porque ele é maligno. Ele é maligno, astuto, inteligente, sagaz, mentiroso. Esse é o inimigo que a gente enfrenta. Esse é o inimigo que nos tenta. Esse é o inimigo que está doido para destruir a mim e a você. E tudo que ele faz tem um único objetivo: é fazer com que você desobedeça a Deus, para que você se torne um inimigo de Deus. Fazer com que você caia, que você saia da presença de Deus, ou que você seja expulso da presença de Deus. Esse é o objetivo. Então esse é o inimigo que nos tenta. A Bíblia nos chama de Satanás ou adversário. A Bíblia nos chama de diabo, que significa acusador. A Bíblia chama de anjo mau, anjo caído. A Bíblia chama de maligno. A Bíblia chama de antiga serpente. Esse é o elemento tentador da vida dos crentes, tentando destruir a vida dos crentes, tentando acabar com a vida espiritual dos crentes. Então, tenha cuidado, não brinque com ele, não dê ouvidos a ele. A hora que você perceber que ele está se aproximando, se esconda na sombra do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, corra para Deus, se volte para Deus, não se deixe ser persuadido pelo inimigo, e também não confie em si mesmo, porque o nosso coração é enganoso. A gente não tem condições nem físicas e nem espirituais para lutar sozinhos contra Satanás. Não temos. Não confie em si mesmo. Não é porque eu jejuo 40 dias e 40 noites. Não é porque eu oro 3 vezes ao dia. Não é porque eu dou dízimo de tudo que tenho. Não é porque eu tenho uma eloquência boa, eu falo bem, eu argumento bem. Não confie no seu coração, porque o seu coração, o meu coração é enganoso. Mas sobretudo, confie no Senhor, porque Ele é que te guarda, Ele é que ordena anjos para te guardar, para que você não tropece com o teu pé em pedra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido se estiveres descansando na sombra do Onipotente. Então fique debaixo das mãos do Senhor, para que o tentador não consiga êxito contra a sua vida, e aí você terá vitória sobre o tentador. Terceira chave: aperfeiçoe o manejo da palavra de Deus. Efésios 6 diz que isso aqui é uma espada. Isso aqui é uma espada, é uma arma poderosa em Deus para que nós vençamos as guerras. Na época de Paulo não tinha metralhadora, não tinha canhão, não tinha míssel,
não tinha as armas, a tecnologia que nós temos hoje. Se Paulo fosse escrever hoje, ele diria que isso aqui é uma bazuca, a R-15, AK-47, .50, a 12. Isso aqui é uma arma. Agora, colocar uma arma dessa, um AK-47 na minha mão, eu não sei atirar, vai me servir de quê? Botar uma pistola .50 na sua mão e você não sabe atirar, vai te servir de quê? Entendeu? Então é preciso manejar bem a espada do Espírito para não sermos enganados pelo inimigo. Olha como Satanás começa a conversa aqui, ó. Versículo 1: mas a serpente sagaz disse: é assim que Deus disse para vocês: não comereis de toda a árvore do jardim. Algumas traduções melhores, mais atualizadas, ela diz assim: ué, mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. Deus não quer que vocês comam das árvores do jardim? É isso que eu estou entendendo? É isso que ele falou para vocês? Deus proibiu vocês de comer isso aqui tudo. Então olha como Satanás faz. Ele pega a palavra de Deus e distorce, espreme e tenta adequá-la ao seu argumento. Aí a mulher disse: não, de tudo isso aqui a gente pode comer. Deus falou que a gente pode comer, a gente só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque a gente não pode nem tocar, disse Eva. Acrescentou um pouquinho aí de coisa que Deus não tinha falado, o que é um perigo também, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Acrescentar coisas da Bíblia que Deus não falou, acrescentar coisas que a Bíblia não diz, isso é um perigo também, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. E Eva disse: não, Deus falou que a gente só não pode comer dessa árvore aqui, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela nós comermos, a gente vai morrer. Aí Satanás falou: não, vocês não vão morrer nada. Não é isso que Deus quis dizer, não. Porque Ele sabe que no dia que você comer dessa árvore, desse fruto, os seus olhos se abrirão. Olha, vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então você percebe a astúcia. E Eva conhecia, ouviu a palavra, mas ela não tinha ainda enraizado essa palavra no seu coração. Alguns estudiosos dizem que Eva não ouviu diretamente a ordem de Deus, mas Deus deu a ordem a Adão, e Adão passou a palavra e a ordem a Eva. Ou seja, Eva recebeu a palavra de segunda mão, e por isso ela estava ainda meio vacilante. Não vou entrar nesse mérito agora também, mas fato é que Eva ficou vacilante quando ouviu os argumentos de Satanás. E todos aqueles que se colocam nas mãos de Satanás para persuadir os crentes a pecar, utilizam a mesma artimanha. Pega a palavra de Deus e torce. Pega a palavra de Deus, o que Deus disse, e desvirtua. Dizem o que Deus falou, aquilo que Deus não disse, né? Afirmam coisas que Deus não disse. E aí que você e eu, como crentes, precisamos da palavra de Deus arraigada, bem firme no nosso coração, para dizer como Jesus: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não, então pula daqui para baixo que Deus te guarda. Jesus disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então vem cá, subir no monte, depois de no monte, algo aqui, a glória do mundo. Eu te dou tudo isso aí,
porque está escrito: só a Deus servirás e só a Ele adorarás. É a palavra de Deus arraigada no coração do crente. Ele pode vencer os argumentos. Porque quando você ouve, presta atenção aqui, vamos trazer a reflexão para os nossos dias. Quando você ouve pessoas que se dizem crentes, se dizem falando sobre aborto e defendendo um argumento bíblico sobre aborto, argumento que eles criam, que eles pegam e distorcem para defender o aborto. Se o crente não tiver com a palavra de Deus arraigada no seu coração, ele passa a acreditar naquilo que eles estão dizendo, porque parece verdade, parece correto o que estão dizendo. Quando eles falam sobre o homossexualismo e mostram pegam alguns textos da Bíblia e torcem e mostram, quem não conhece a Bíblia acaba pensando: eu acho que tem razão. Entendeu? Isso questões práticas, vamos para questões doutrinárias também. Se você for conversar com uma testemunha de Jeová e não tiver base bíblica, eles te enrolam e colocam no bolso. Se você for conversar com um adventista e não tiver base bíblica, ele te dobra e coloca na carteira. Então é por isso que você precisa, para vencer as tentações, manejar bem, aperfeiçoar o manejo da palavra. Todo bom soldado, ele precisa treinar com a sua arma de guerra. Se ele é, na época da Bíblia, um bom espadachim, mesmo assim ele tinha que treinar horas e horas por dia para aperfeiçoar. Se ele é um atirador de elite nos dias de hoje, ele tem que treinar tiro ao alvo, né? Ele tem que treinar para poder ter firmeza na hora de acertar o alvo. Então, o crente, para ter vitória sobre as tentações do diabo, ter vitória sobre Satanás, ele precisa constantemente estar exercitando com a sua arma de guerra na mão. Levanta a sua Bíblia assim, em nome de Jesus. Levanta ela para cima, para que Satanás possa ver que você tem arma na mão. E a partir de hoje, aperfeiçoe o manejo da palavra. Estude a palavra, viva a palavra, estude, medite nela de dia e de noite, e você vai ver Satanás bater em retirada contra a sua vida. Aleluia, quando ele se levantar, porque você é um soldado bem armado e bem treinado no manejo da palavra. Glória a Deus. Sabe qual é a maior derrota da igreja dos dias atuais? É que os crentes só pegam a Bíblia no dia de vir para o culto. É que os crentes não leem a Bíblia. É que os crentes não gostam do culto de ensino da palavra. A maior derrota da igreja, de muitos crentes, vou dizer a igreja, porque a igreja é muita gente, né? Na igreja tem ainda os remanescentes que amam a palavra. A igreja ainda tem um remanescente que medita na palavra, mas tem uma boa parte que não gosta do culto da palavra. Isso é uma triste realidade. É uma triste realidade. E Satanás está assim, ó. É isso mesmo, vai não. Está muito frio, vai no culto de terça-feira, fica lá 1 hora ouvindo aquele pastor Adalto falar. É isso aí, ó. Não vai mesmo não. Domingo, 9 da manhã, é muito cedo, besta, vai descansar. Não vai para a escola bíblica não, fica lá 1h30 ouvindo. E Satanás está aplaudindo, porque os crentes, a maioria, não amam a palavra. Falo isso com temor e tremor. O coração está sangrando. Mas isso é preciso ser dito. Nós
precisamos amar a palavra de Deus, nós precisamos cultivar, nós precisamos treinar, nós precisamos meditar, nós precisamos dela, porque a Bíblia diz, o próprio Jesus falou que nem só de pão vive o homem, mas da palavra que procede de Deus, ele é alimento para a nossa alma. A Bíblia também diz no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se nós não quisermos andar em trevas, nós precisamos viver a palavra do Senhor, nós precisamos amar a palavra do Senhor, nós precisamos meditar na palavra do Senhor, nós precisamos estudar a palavra do Senhor, entender a palavra do Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é firmeza para a nossa vida. Jesus disse que aqueles que ouvem a sua palavra e as praticam é semelhante a um homem prudente, inteligente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e vem chuva, vem enxurrada, vem tsunami, vem vendaval, vem tufão, furacão, bate contra aquela casa, mas ela não cai. Por quê? Porque está firme na rocha. Quer vencer as tentações? Maneja bem a palavra. Quer botar o diabo para correr? Tem gente que pensa que para botar o diabo para correr é fazer igual a gente faz com cachorro e gato. Satanás fica assim. A gente pensa que botar Satanás para correr é no grito. Um dia, 2 homens foram expulsar um demônio. Atos 19, se não me engano. Os filhos de Seva, um sacerdote, nos dias de Paulo, foram expulsar um demônio. Chegou lá, os 2, carnudo, como dizia, não chega, estava pingando sangue na carnalidade. Mas chegou lá, todo cheio de si, achando que porque era filho de pastor, filho de sacerdote, tinha autoridade, achando que porque tinha um nome forte, poderia ter autoridade sobre aquele demônio. Colocou a mão sobre o demoniado e disse: eu desconjuro pelo Jesus que Paulo prega. E começou. Sabe o que o demônio falou? Paulo, eu conheço. O Jesus que Paulo prega, eu também conheço. Mas e vocês? Quem são? E vocês? A Bíblia ainda diz assim, que o endemoniado pegou esses 2 crentes, deu-lhe uma peia, deu-lhe uma surra, bateu nos 2, botou os 2 para correr, com as suas roupas rasgadas, nus, envergonhados. E isso tem acontecido com muitas pessoas nos nossos dias. Tem gente que tem medo de orar por um endemoniado. Não, chama o pastor. Não, pastor não é. Pastor é. Não, eu sou. Quem sou eu? Você é servo, você é serva, você é crente, cheio do Espírito Santo. Agora, viva isso aqui, maneje a palavra do Senhor e você vai ver demônio correndo, aí você vai ver demônio fugindo, aí você vai ver vitória para o povo de Deus. Enquanto isso não acontecer, enquanto a igreja não se conscientizar de que precisa da palavra, de que precisa sentar, me perdoe a expressão, o bumbum no banco, por pelo menos 1 hora por semana, para aprender. Porque se você não aprender, você não tem nada para ensinar. Se você não tem, você não pode dar. Só damos aquilo que temos. Só expulsamos o demônio, só vencemos as tentações do diabo se vivermos de acordo com os princípios da palavra de Deus. Deixa eu terminar porque minha hora acabou. São 8h37, continua, meu padre?
aclamado pela maioria. Quarta chave para vencer a tentação: fuja da aparência do mal. O que Eva estava caçando ali, perto daquela árvore proibida, irmão? Fala aí. Deus não tinha falado para ela, para eles, não comer. A Bíblia fala que a árvore era bonita, era uma árvore frondosa, e que o fruto daquela árvore era desejável para se comer. Eu acredito que o cheiro que exalavam dali era bom. Só que Deus disse: não comam. E havia a sanção, porque se comer vocês vão morrer. O que Eva estava caçando ali? E mais, eu acredito que ela não foi ali pela primeira vez e caiu em tentação. Eu não acredito nisso. Eu acredito que ela passava assim. Mas não posso ver. Faltava também o caminho, olhava. E aí Satanás viu. Olha aí o ponto fraco. Satanás, ó, ela está olhando. Ela está ali perto. Eu acho que eu vou conseguir alguma coisinha ali. E aí Satanás envolve uma serpente e começa a conversar com ela. A não ser no desenho animado ou no papagaio, que ele repete alguns sons e a gente acha que ele fala, animal nenhum conversa, a não ser também quando Deus usa, inclusive a jumenta para falar com palavra. Mas animal não conversa, sobretudo uma cobra. Pensa aí, uma serpente falando. Oi, Eva. A gente precisa ligar o nosso desconfiômetro, irmãos. Liga seu desconfiômetro, deixa ele ligado. Deixa ele no modo stand-by on. Deixa ele ligado. Seu desconfiômetro. Desconfie quando vir alguma coisa. A Bíblia manda fazer o quê? Fugir da aparência do mal. Não é fugir do mal, não, é da aparência. Aquilo que te parece mal. Se você sabe que alguma coisa pode te levar a uma tentação e você cair nela, fuja. A gente não sabe dizer ao certo o que Eva estava fazendo ali, perto da árvore proibida, e outra, sozinha. Porque Adão não aparece aqui no diálogo da serpente com Eva. Solidão. Há pecados que são fortalecidos pela solidão. Quando você está sozinho, quem sabe de madrugada, quem sabe dentro do seu quarto, quem sabe no lugar onde ninguém está olhando, o pastor não está vendo, pai e mãe não está vendo, né? Pastor, ninguém está vendo, líder dos jovens não está vendo, dirigente de oração não está vendo, ninguém está vendo. Aquela solidão ali, ela favorece algumas tendências pecaminosas. Quem tem a mente de Cristo e é inteligente já pegou aí. Então cuidado ao se afastar. A solidão é um demônio. Eu não sei como é que muitas pessoas dizem que preferem ser crente em casa do que estar em comunhão, na comunhão dos santos, né? Não, eu estou cultuando em casa mesmo, eu aqui no computador, eu no celular, eu e a televisão. Tem culto aqui de dia e de noite. Não preciso de igreja, não preciso de ir para a igreja, não preciso de templo, mas preciso da comunhão. Olha como bom
e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. É como o óleo que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce até a orla do seu vestido. Isso fala de unção. Então a comunhão, ela tem o mesmo valor, é comparado com a unção de um sacerdote que era separado para servir. Então fuja da aparência do mal. Não te parece mal alguém de repente começar a conversar com um cachorro e em vez de ele falar au, ele começar a dizer palavras em português, conversando com outra pessoa? Não parece estranho? Não te parece estranho alguém conversando com uma cobra, com uma serpente? Não se passaria pela cabeça de Eva que aquilo era, no mínimo, estranho? A serpente estava onde? Estava ali perto, não sei se estava enrolada na árvore, mas o fato é que ela estava ali perto. Estranho demais. Liga seu desconfiômetro. Vigie. Vigiai e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. Não é que a tentação não vai vir, ela vem, ela virá. Mas quando ela vir, se você estiver atento, você não vai cair na tentação. A Bíblia fala de autocontrole. A Bíblia fala de autodomínio. A Bíblia fala de temperança. E a temperança é você ser uma pessoa controlada. Uma pessoa que você está no controle. No controle das suas emoções, no controle dos seus desejos, no controle dos seus pensamentos. Você deve estar no controle. Isso é ser temperado. A tentação vem, bonita, aparelhada. Mas se você estiver no controle, você vai ser capaz de dizer assim: para trás de mim, Satanás. Mas quem não está no controle, eita, será que é mesmo? Eita, vai me dar conhecimento mesmo? Então, deixa eu ver. Eu pego, mas quem tem autocontrole, autodomínio, temperança, vai dizer assim como Jesus: para trás de mim, Satanás. Vai-te, bata o pé, Satanás, porque está escrito: só a Deus servirás e somente a Ele adorarás. E por fim, vamos ficar em pé para a gente orar. Para finalizar, é preciso confiar piamente naquilo que Deus diz. Se Deus disse não coma, porque se vocês comerem vocês vão morrer, pode vir Satanás, pode vir Adão, pode vir Eva, pode vir quem quer que vir esposa, vir pai, vir filho, tentando fazer você comer do proibido, e você não irá comer. Por quê? Porque confiou na palavra de Deus. Se Deus disse não, é não. Se Deus disse sim, é sim. Se Deus disse vá, então vá. Se Deus disse venha, então venha. Se Deus disse para, então pare. Ouça a voz de Deus e obedeça o que Deus falou. Eu botei 5 chaves, mas tem muito mais. Depois você estuda melhor aí, senta um pouquinho e estuda melhor isso aí. Vou repetir só para você não esquecer. Primeira chave: conhece-te a ti mesmo. Segunda chave: saiba quem é o teu tentador. Conheça teu inimigo. Terceira chave: aperfeiçoe o manejo da palavra de Deus. Quarta chave: fuja da aparência do mal. Quinta chave: confie naquilo que Deus falou, naquilo que Deus disse. E tudo que Deus disse, não precisa profeta de outro lugar vir falar que não. Precisa profeta vir dizer assim: eis que eu te digo, meu sangue. E a gente fica: não, aqui, ó, tudo que Deus quer está aqui. Confie no que está escrito na palavra de Deus, porque se Deus falou, está falado. Tem uma música que um poeta escreveu que diz assim: se Deus falou, está falado, é assim que vai acontecer. Levante a cabeça, irmão, é hora de vencer. Se Deus falou, está falado. É assim que tem que ser, é assim que vai acontecer. Que Deus te abençoe, te dê força, te dê graça para você vencer as tentações. Virão muitas,
Mas se você observar os princípios da palavra, vocês irão vencer todas elas em nome de Jesus.